la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, anima nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che ti sospira il mio cuore, forse non si usano più. Ma la canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più. Olá, pessoal. Hoje estamos em Garibaldi, conversando sobre a vinícola Vaccaro, com o Diego, que produz vinhos há um bom tempo aí, e no Rio Grande do Sul. Então, Diego, fala pra gente aí como é que é a história da vinícola, como é que chegaram nisso, como é que está hoje em dia. Bom, primeiramente é um prazer estar participando aí, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, né? Meu nome é Diego Vaccaro, sou filho de um dos sócios proprietários da vinícola. A vinícola Vaccaro, ela está localizada em Garibaldi, no interior de Garibaldi, na verdade, né? Bem do ladinho do Vale dos Vinhedos. Ficamos bem na divisa entre o Vale dos Vinhedos e Garibaldi. Então, para o pessoal se localizar assim, da vinícola Miolo, que seria uma referência aqui no Vale dos Vinhedos, a gente está a 5 quilômetros deles. Então, bem pertinho. Então, a vinícola Vaccaro é uma vinícola familiar, onde já tem 68 anos de atividades. Ela foi fundada em 54 pelo meu bisavô. Então, hoje já somos a 4ª geração que hoje está tocando o empreendimento. Então, eu e meu primo William, eu sou sommelier e enoturismólogo, que é o turismo do vinho, e o meu primo William, que é o enólogo, né, o responsável técnico. Hoje a gente que, digamos assim, que toca o empreendimento da família. Os nossos familiares, eles estão envolvidos, então, na produção das uvas, nos vinhedos, e eles entregam a uva aqui para a vinícola. Então, a gente faz todo o processo de elaboração do vinho, toda, enfim, envase, rotulagem, venda, enfim, é tudo conosco aqui. A gente tem hoje um funcionário fixo, às vezes, quando a gente tem uma maior demanda de um engarrafamento maior e tal, a gente pega mais 1 ou 2 pessoas, mas somos, digamos, a gente fala muito que é a equipe, né? Então, é uma equipe muito pequena. Tem que chegar, abrir a vinícola e fechar ela no final do dia. E qual que é a produção hoje em dia? Então, nós temos vinhedos próprios aí, são 25 hectares de vinhedos. Dentre esses vinhedos, nós temos uns 60% ainda que são
uvas de mesa, as uvas Isabel, Bordeaux, Niágara, as uvas americanas, né? Então, nós temos aí os 25 hectares, que geram uma produção total de em torno de 250, 280 mil quilos de uvas ano, né? Então, a gente processa todas as uvas aqui na vinícola e consegue agregar um pouco de mais valor na produção familiar. É menor a produção de uvas viníferas, né? É um pouquinho menor, mas menor no volume. Mas, assim, em consideração de vendas, de rentabilidade, de exposição de marca também, a gente está com os vinhos finos, assim, estão crescendo cada vez mais. Uma boa parte dessa produção que a gente vinifica aqui, de uvas de mesa, a gente vende a granel. Então, a gente só faz essa parte do processamento. Então, vinifica e vende a granel. E em torno, a gente tem uma produção hoje de vinhos finos, Cabernet Merlot, Chardonnay, Malbec, Carmenère, Sangiovese, Ancelotta, os blends, espumantes, gira em torno de umas 60, 70 mil garrafas de produtos finos, né? Entre vinhos e espumantes. E desses, qual que é a uva que tem mais? As mais conhecidas, né? Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc. Esse daí é para um corte? A Cabernet Franc é para um corte ou vocês têm vinho só do Cabernet Franc também? Nós temos varietal Cabernet Franc. Que a Cabernet Franc, na verdade, ela foi um pouquinho esquecida, né? Deixada de lado, eu diria. Início aí dos anos 90, quando que um boom na Cabernet Sauvignon, né? Mas é uma uva mais interessante, né? Do que eu acho mais interessante que a Cabernet Sauvignon, né? Embora que a Cabernet Franc aqui na região, ela se dá muito bem. Pois é. Melhor que a Cabernet Sauvignon até, por conta que o Cabernet Sauvignon é uma uva que ela, na verdade, ela tem um ciclo de maturação mais longo. E aí aqui a gente sofre um pouco com as chuvas no início de março. Pois é. Então, no final da maturação, a gente sofre um pouquinho com as chuvas. E aí a Cabernet Sauvignon sofre um pouco com isso também. Porque a Cabernet Franc ela é colhida antecipadamente, ela fica pronta, né, madura, a ponto de colheita antecipadamente. Assim como o Merlot. Por isso que o Merlot é muito conhecido e, assim, é uma das uvas da DO, é a referência, uma uva referência aqui na Serra Gaúcha. É verdade. O espumante é método tradicional? A gente tem os dois processos. O método tradicional é elaborado aqui, então a gente faz aqui, né? Todos os processos, enfim. E o método Charmat. Então, para complementar o portfólio, a gente tem aí um Moscatel Rosé e 2 Brutes, né? Um Brut Rosé e um Brut Chardonnay, que são mais leves, que daí são pelo método Charmat. Aí o que acontece? Como muitas pequenas vinícolas brasileiras, tem parceiros, né? Então, a gente tem um parceiro que a gente vai lá, acompanha todo o processo e eles fazem um tanque especialmente para a gente. Que o investimento é muito alto em autoclave, né? Autoclave, enchedora isobarométrica, bom, filtração, é bem complicado. Vocês estão substituindo as uvas não viníferas pelas viníferas? Ou... Aos poucos a gente está, conforme vem tendo demanda, né, e crescimento da venda das uvas viníferas, dos vinhos finos, a gente vem então substituindo e implantando novas variedades. Variedades que a gente ainda não tem, né? Assim como a gente vai lançar agora um Taná, que a gente não tinha.
A gente está fazendo testes com Syrah também. Futuramente, talvez um Teroldego, um Marcelin, alguma coisa assim, né? Vinho laranja vocês não tem nenhum? Não. Vinho laranja, não. Tá. É que é uma coisa que vem devagarzinho crescendo, né? Muita gente não gosta, mas tem que eu gosto, por exemplo. Isso. É um nicho de mercado um pouquinho mais afunilado, né? Então, vai para uma pessoa que tenha um certo conhecimento em vinhos, né? É como o doce de qualidade também, né? Que é meio rejeitado Isso. no Brasil, né? Mas a gente tem num nicho, num produto assim, mais ou menos assim, a gente tem o Surly, que seria o espumante sem o degorgement, né? Então, que também é um espumante que não adianta eu estar oferecendo um Surly para uma pessoa que ainda está consumindo moscatel, né? Sim, claro. Talvez não vai curtir, não vai gostar da pegada dele mais encorpada, né? É verdade. Além dele não ser clarinho, né? Que, como as pessoas. Isso, ele vai ter uma turbidez, ele vai ter corpo, vai ter estrutura, né? Isso aí. Eu até entrevistei um produtor de champanhe, perguntei para ele Surly, ele falou, a gente levou tanto tempo para filtrar champanhe, vocês vêm com essas invenções meio esquisitas, né? Mas é um produto interessante. A gente degusta às vezes. Dificilmente você vende uma caixa fechada de 6 garrafas para uma pessoa. Mas a pessoa às vezes vai ter uma certa curiosidade em provar um produto diferente e vai abrir num jantar com um casal de amigos para ter aquela degustação, aquela experiência diferenciada, né? Então, é um produto interessante. Não é aquele produto para ser rentável, vendável, mas, enfim, é um produto para compor aí um mix. Como outro dia eu experimentei um espumante também laranja, né? Que eu nunca tinha provado na vida. E eu sempre digo que vinho laranja vai também na linha dos vinhos orgânicos e mais naturais, Surly, tem alguns outros vinhos assim que são vinhos mais peculiares. Eles têm uma certa característica que não é, Qualquer às um. vezes não é bem-vinda a todo mundo. E tem um pouco de oxidação também, que muita gente não gosta. Isso. O laranja, como ele fica fermentando com as cascas, ele vai ter resquícios de tanino, então vai ter oxidação. É como também a parte de Itália, né? De vinho lá no Alentejo, que eles têm muito, né? Também é um nicho bem limitado, né? De Sim, produção. Hoje em dia sim, inventaram, é talha, é ovo, tem tudo quanto é coisa hoje em dia, né? é verdade. E como é que é a comercialização de vocês? Bom, os nossos produtos eles são comercializados aqui no varejo, que é onde eu estou localizado, né? A gente tem um varejo que recebe o enoturismo, né? Com visitações, degustações, e a gente tem a loja aqui também. E a gente tem a venda no site, entrando lá no nosso site, www.vinhosvacaro.com.br. Tem a loja virtual lá. E pequenas revendas, pequenas pessoas que estão revendendo vinho, conhecedores de vinho, que acabam fazendo um curso, entrando para o mundo do vinho e tendo aquele grupo de contatos e vão fazer um social commerce, que é Instagram, rede de transmissão por WhatsApp, enfim, né? Agora, grandes lojas, atacados maiores e grande distribuição, a gente não tem os nossos produtos, tanto que por conta também da produção limitada, né? Claro. Então, a gente tem uma produção limitada, anual, e às vezes você vai entrar numa certa distribuição e o cliente vai querer comprar a tua produção de tal produto.
Claro. Então, complica um pouquinho. Aqui em São Paulo a gente acha? Acho em alguns lugares, alguns restaurantes, mas grandes lojas conhecidas assim, não tanto. Mas temos em alguns restaurantes e algumas lojas um pessoal que vende mais informalmente, né? Ah, tá. Você falou você tem curso de enoturismo? Então, existia um curso de enoturismo aqui em Garibaldi, onde a gente se formava tanto em enoturismo e paralelo a gente tinha umas aulas extras que eram sommelier. Então, tinham 600 horas que eram um curso de sommelier, paralelo ao curso de enoturismo. E eu me formei, então, aqui em Garibaldi. Foram 4 ou 5 turmas, durou uns 6 ou 7 anos, e agora se extinguiu. Interessante com pesar, né? Porque aqui na região produtora e não está tendo não estava tendo tanta procura. Mas também vou comentar um pouquinho o outro lado. O pessoal se formava em turismo e as vinícolas não davam tanto valor. Eles preferiam aquela pessoa que estava disposta a trabalhar sábado e domingo, final de semana, Claro. né? Porque é a época que tem mais procura, né, na região, né, mais visita, do que aquele profissional treinado, né? Então, o sommelier, em muitos casos, que eles tratam ele como garçom, né? Em restaurante. bastante nos restaurantes, o sommelier, ele é garçom. Mas o sommelier ele tem diversas funções. Ele pode montar uma carta no restaurante, ele pode indicar um vinho para harmonizar, hotéis, enfim, pode ser um chefe trabalhar num varejo de uma vinícola, enfim, tem N possibilidades aí. E é considerável a venda assim com o enoturismo? É considerável. A gente tem, assim, 50% das nossas vendas é no varejo. Poxa, que coisa. Mais ou menos 50% da nossa venda é feita aqui em loco, na vinícola, a maioria pelo varejo mesmo. E tem bastante gente indo visitar? Agora, com a pandemia, É. pessoal que tinha, na verdade, o que aconteceu? No início, quando estagnou tudo, parou, trancou tudo, reabertura depois da pandemia, né? Quando que baixou um pouquinho e o pessoal estava liberado para sair. O que aconteceu? O pessoal que tinha seus pacotes comprados, seus passeios comprados, aproveitou e hoje ele não está mais procurando a agência de turismo para fechar um pacote, para fazer uma visita, né? Ele está indo mais por conta, né? E também com medo do tumulto, né? E tal. E aí, com isso, teve uma certa queda, né? No movimento, né? Mas que aos poucos a gente vai trabalhando para melhorar isso. Inclusive, Garibaldi tem um centro bem bonito, né? Bem interessante, conservado. Tem a Rua Buarque de Macedo, que é o centro histórico chamado, né? Um calçadão, é uma rua, bastante movimentada aí, principalmente nessa época que é o inverno, né? Aqui na região. E o pessoal passeia, tem as lojinhas e se mantém toda a característica dos casarões antigos. E é um passeio excepcional, assim. Final de tarde é muito parecido com a Europa, assim, é um passeio bem legal. E tem os eventos de vinho também, né? Isso, um dos mais conhecidos aqui de Garibaldi é o Garibaldi Vintage, que é o evento que é realizado nessa rua mesmo, né? E 2 vezes por ano são vinícolas e restaurantes que
fazem suas baraquinhas no meio das ruas, né? A rua é trancada, e se encontram lá 5.000 pessoas brindando e comendo e bebendo, degustando toda a nossa gastronomia e as bebidas. Legal. Eu tive aí em fevereiro e foi bem interessante, bem bonita a cidade. A primeira Isso. vez que eu tive faz muito tempo, tinha até uma pista de esqui na cidade, de plástico, né? E agora se tem retomado essa pista de esqui, e ela está sendo itinerante. Então, o pessoal monta e desmonta ela em alguns lugares estratégicos da cidade. Que legal. É, No fim, ia ter mais o pessoal cair do que esquiar, né? isso aí. E, além disso, a gente tem a FenaChamp, né? Que é a Festa Nacional do Espumante. Que, inclusive, eu tive a oportunidade de ser vice-presidente dela por 2 mandatos. Então, é uma festa muito bonita. Na verdade, o que acontece? O pavilhão, lá onde que a gente faz a festa, que é o Parque da FenaChamp mesmo, ele é formado, ele vira um grande bar, uma grande praça, alimentação, bebida, os quiosques de cada vinícola. Então, você entra, chega, pega a sua mesinha, senta lá, prova um espumante, degusta com a família, curte os shows. É bem interessante. E quando que é? Essa é em outubro. Geralmente é todo o mês de outubro. Esse ano, ela vai acontecer nesse ano também, né? Legal. Inclusive. Ela é a cada 2 anos. Ela é fechada, a pessoa compra o ingresso e... Isso. O ingresso é simbólico. Esse ano deve estar em torno de 15 a 20 reais. Agora, se eu falar, vou até estar mentindo, mas em torno de 15 a 20 reais. Que é um ingresso simbólico, e você entra, escolhe onde você quer sentar, com qual vinícola você quer provar o produto. Tem toda a gastronomia também aqui da cidade e da região. E você aproveita, passa um dia aí nesse sentido. É mais churrasco a gastronomia aí ou tem outras? Não, são além do churrasco, enfim, a gente tem vários restaurantes bastante conhecidos por aqui, né? E a gente tem então hambúrgueres, risotos, massas, enfim, bastante diversidade aí. A influência aí é italiana. Italiana, total. É que tem uma região do Rio Grande do Sul que é meio alemã, né? Que tem influência. É mais o Vale, a região de Encantado, Lajeado, aí, né? A região dos vales, que é chamada. E vocês têm uns vinhos bem classificados também, né? A gente tem alguns vinhos bem diferenciados, que inclusive são que poucas vinícolas têm essas variedades, assim como o Carmenere. O Malbec já está sendo mais difundido, então já tem várias vinícolas aqui da região que tem o Malbec. Mas o Sangiovese e o Carmenere são muito exclusivos, né? Inclusive já ganharam várias premiações, enfim, na Grande Prova de Vinhos do Brasil, na Vinibra Expo, que é ali no Rio de Janeiro. Então, enfim, já ganharam várias premiações. É 100% Sangiovese? 100% Sangiovese. Esse que a gente está vendendo hoje é da safra 2020. Melhor safra aí da região. Uma das melhores safras dos últimos 20 anos aí. Deixa eu conhecer o Sangiovese de vocês aí, porque eu sou fã da Toscana, então... Opa! Esse está bem interessante. Tem uma breve passagem por Carvalho. Ele tem 6 meses de passagem por Barrica de Carvalho. Não se sobressai tanto ao vinho, então se sente bastante a fruta, né? A característica dele de ser um pouquinho mais leve na coloração, mas encorpado em boca, né? Tem um toque mais gastronômico também, que ele tem uma acidez um pouquinho mais elevada e um toque mais de pimenta, de especiaria, de cravo. E qual é a graduação dele, alcoólica? Ele geralmente ele está com 13, 13,2 aí.
Ah. Os nossos vinhos, eles giram em torno disso, de 13 a 13,5% de álcool. E aí na região, um novo. Vocês compram a muda já enxertada, tudo, quando colhe, quando trocam? Quando renovam o vinhedo, né? É. A gente compra mudas importadas, selecionadas, que a gente tem os distribuidores por aqui, que fazem toda uma pré-anotação, digamos, né? Um pré-pedido, fazem a importação das mudas e depois distribuem. E temos também aqui alguns viveristas que têm, eles têm material de boa qualidade, inclusive material da Embrapa, né, de centros de pesquisa, que fazem então toda o enxertio, né, para se comprar a muda pronta. E Além de fazer o enxertio no próprio vinhedo. Às vezes é feito até o enxertio no próprio vinhedo. e quanto tempo leva para começar a produzir? Uma produção plena, 3 anos. 3 anos. Até você limpar o solo, preparar o solo, fazer toda a análise dele, o plantio, o crescimento das mudas e uma produção mais plena, digamos assim, uma primeira produção boa no 3º ano. E o que são aquelas pedras brancas que vocês põem no pé do vinhedo? Isso para manter um pouquinho o calor e para espantar um pouco a umidade. Na verdade, o que acontece? Essas pedras elas absorvem a claridade do dia e mantêm um pouco mais a temperatura ali. Ah, que interessante. Eu nunca tinha visto, porque eu já tive em Champagne e lá o solo é todo daquele jeito, né? Todo calcário direto, né? Ah, sim. Então, até à primeira vista achei que era tela para proteger contra pássaro, alguma coisa, depois que eu vi que era pedra mesmo. Em alguns lugares existe, a gente coloca daí as pedras, né? Assim. Tem também alguns vinhedos que a gente ou outras vinícolas também trabalham assim que colocam para proteção do pássaro, né? Enfim, para não ficar bicando a uva. Geralmente, quando que o vinhedo ele está localizado perto de um matagal, de uma região, de uma reserva de vegetação, né? Tá. Que se coloca nas primeiras fileiras isso para os pássaros não irem ali picar a uva e vai entrar acidez, vai, enfim, estragar toda a uva, né? Crescer, né? É. É verdade. Tá ótimo. Então, eu agradeço você aí contar a história da vinícola. Vamos continuar divulgando o nosso vinho bom nacional, né? Que melhorou Isso aí, muito. Que melhorou. melhorou bastante, É, bastante. eu que acompanho há muito tempo, teve um bom período que eu não tomava vinho nacional, porque era meio complicado, mas hoje em dia já vale a pena conhecer, né? Hoje a gente tem uma boa diversidade de produtos, de classificação, produtos diferenciados, blends. Os blends daqui são muito interessantes também. A gente também tem alguns blends muito interessantes, como o Trifólio Rosso, que é um blend com 3 uvas, Cabernet Sauvignon, Merlot e Ancelotta. A gente faz um blend especial para o aniversário da vinícola, que é nesse caso, o último é o Vindima 67, em comemoração aos 67 anos. A gente lança nas melhores safras. Então, é um blend com 5 variedades de uvas. Ah, que interessante. Então, bastante complexo, né? O que é essa? Quais são as uvas que compõem? Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Ancelotta e Sangiovese. Ah, que mistura, franco-italiana. Isso aí. Interessante. Essa eu não É conheço, o nunca melhor, experimentei. é o melhor do nosso terroir.
Que interessante. Eles fazem uma escolha das uvas melhores também para produzir. Isso, por proporções diferentes, a gente divulga a proporção no rótulo. É bem interessante esse trabalho. E também os espumantes, né? Os espumantes são daqui da região, tem a cara do espumante brasileiro, mais frescos, mais jovens, né? Eles são muito bons. O espumante nacional, esse já está consagrado direto. Sim. Se destaca em todo lugar que aparecer, se destaca. É verdade. Mas está ótimo. Muito obrigado, então, pelo seu tempo aí. Vamos experimentar teus vinhos aí, que devem ser. Isso é Tá show bom. de bola. Obrigado, então, pela sua participação. Um abraço aí. Muito obrigado, um abraço. E quem gostar, coloca um curte e um seguir que recebe informação a cada vídeo novo que a gente publicar aí. Tá ótimo. Então, boa semana para vocês aí. Valeu, igualmente. Tchau, tchau. Tchau.